Shalom, sejam bem-vindos. Você que não cumprimentamos ainda quando tomamos um café tão gostoso. Gente, cada domingo está melhorando nosso café. Eu sei que não é fácil, né? Às vezes depende de você ter liberalidade para fazer uma coisa dessa. Ofertar, fazer 2 ofertas no domingo. Uma é ali para o café e outra aqui, entregar teu dízimo. Inclusive, concordo totalmente com o Cardoso, dízimo não é salvífico. Entregar o dízimo ou não te faz mais ou menos salvo. A questão é que dízimo é um princípio que você praticando recebe aquele benefício de tê-lo praticado. Janelas se abrem, portas se abrem, né? Ofertas de pacto, votos, eu tenho vivido isso. Então não é questão de ser salvo, você já passou pela cruz, está salvo, amém? A questão é colher aquilo que você semeia. Então toda vez que você dizima, toda vez que você oferta, você está semeando. A Bíblia diz que Deus repreende o devorador quando nós entregamos dízimos, né? Então é importante nós entendermos isso. Mas se alguém disser que quem não dizima vai para o inferno, eu não posso concordar com isso. Amém? Glória a Deus. Tem mais outra coisa, né, que nós precisamos entender. Eu quero já explicar para vocês. Porque tem gente que vem nova na igreja e fica esperando o momento da campanha. Mas aqui é muito raro fazermos campanha. Não somos uma igreja de campanha, porque queremos ensinar a palavra, queremos que você já tome posse daquilo que já é seu, porque na maioria das vezes você vai fazer uma campanha para receber aquilo que Deus já te deu, você já tem legalidade para tê-lo, porque você é filho de Deus. Então a gente não faz esse tipo de campanha. Até podemos fazer debaixo de uma direção de Deus, mas é muito raro. A campanha é essa. Na verdade, eu quero lançar a campanha aqui. A campanha é viver em santidade por todas as semanas da sua vida, amém? Não são 7, são todas. Amém, querido? Olha que campanha tremenda, amém? Glória a Deus. A outra campanha é você ficar sem murmurar para o resto da sua vida. Essa é a campanha, fechar a boca, amém? Glória a Deus. Olha que campanha maravilhosa, gente. Não é só 7 semanas não, é todas as semanas. Gente, por falar nisso, até por uma falha lá do computador, apareceu aqui a nossa rede de casais, né? A cesta profética com casais, e apareceu bastante aqui. Eu acredito que era Deus dizendo assim: ei, vocês estão faltando ao culto de casais. Tremendo, gente. É uma vez por mês. Venham, participem. Teve essa sexta-feira, pastor Gilberto, pastora Cláudia, que ministram, né? Que são os líderes dessa rede. Amém, Lucas? Você gostou, né, Lucas? Você nem sabia, né? Olha lá, pode dar um abraço nos pais aí. Glória a Deus. Então, queridos, venha. Amém? A outra coisa que nós precisamos saber é que aqui, quando a gente se reúne para tomar café, quando a gente se reúne aqui dentro, gente, a gente está no céu. Todo mundo é lindo. O ambiente é lindo. Gente, que adoração tremenda essa aqui, né? Parece que a gente estava no céu mesmo, não é verdade? Mas nós não somos perfeitos. Somos lindos, mas não perfeitos. Amém? Então, tem pessoas que ainda não experimentaram a graça. Tem pessoas que ainda não fizeram essa campanha de 70 vezes 7 semanas de santificação. Tem uma campanha que eu me esqueci, é a campanha de liberar perdão. Libera perdão durante todas as semanas da sua vida, não retenha, isso é bênção. Então, você vai passar a encontrar pessoas aqui, que aqui dentro somos todos lindos, maravilhosos. Se Jesus voltar, vai todo mundo para o céu. Mas nem todo mundo está tratado. Então, pode encontrar com alguém lá no trânsito, mais bravinho, né? João, passei pelo João assim,
O pastor estava com pressa, né? Falei, é que esse é o pastor, você vai conhecer. Olha que ainda que hoje eu sou um fleumático com turbo, mas eu era sanguíneo. Estou melhor, viu, do que uns 10 anos atrás, porque eu não conhecia freio, só tinha acelerador no meu carro. Hoje a gente já usa um pouquinho do freio. Então nós não somos perfeitos, precisamos entender, perdoar, compreender. Na verdade é como aqui é a sua família, é o reino, é a família do reino de Deus. Então você vai, como na sua família, você tem lá o seu irmão, tem alguém da sua casa que ainda não está, você está orando por ele, para que mude, para que seja liberto, não é? Então na igreja é a mesma coisa. Eu quando fui para a igreja, eu tinha 14 anos de idade, e eu olhava aqueles crentes, eu falava, meu Deus, são todos perfeitos, e eu sou um pecador no meio deles. Mas um dia eu fui ver que aquele irmão que falava em línguas, que orava, não era tão perfeito assim. E aí um outro que tinha vindo do mundo das drogas e dava testemunho, falava uau, e de repente ele voltou para as drogas. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Ele era perfeito, só que não. Então, queridos, vamos nos entender e nos amar, porque somos uma família, amém? Assim como um pai ama o filho, que não é perfeito, mas porque é filho, Deus nos ama desta forma. E se Ele nos ama, vamos nos amar também. Somos uma família, nos entendemos, amém? E tudo isso eu estou falando porque domingo que vem, na ceia, vai ser a ceia da igreja primitiva. Ceia da igreja primitiva, como era? Os irmãos se reuniam, faziam um churrasco, comiam e tomavam a ceia. Vai ser igual aqui, amém? A gente vai ter um comes aí no final. Aí o irmão Heraldo, irmã Antônia já estão preparando junto com a diaconia, né? E para nós termos um almoço aqui após o nosso culto de ceia, amém? Então venha, não precisa se preocupar com o almoço, nós vamos ter aqui, cada um vai trazer vai ofertar alguma coisa, né? Aí vai ser 3 ofertas, gente, olha, misericórdia, eu nunca vi um culto, nunca fiz um culto com 3 ofertas, pastor Carlos. Tem a oferta do churrasco, a oferta do café e a oferta e dízimo que você vai trazer. Domingo de ceia é apropriado para entregar o dízimo, né? Eu entrego meus dízimos, assim que eu recebo, eu já entrego. Porque esse negócio de ficar esperando é meio complicado. Então, recebi e entrego. Mas o dia mais apropriado é o dia da ceia. Porque nós entregamos o nosso dízimo e recebemos o pão e o vinho, como Melquisedeque entregou para Abraão, né? Amém? Certamente terei mais dízimo para entregar nesse dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, vocês entenderam? Você vai vir? Amém? Amém? Senão você vai na churrascaria, você paga lá, sei lá, 200 conto para um churrasco, não é? Aqui não precisa, você só vai ver o que você tem que trazer. Pastor, eu não tenho como trazer. Não tem problema, venha. Amém? Meu pai dizia assim, onde come 1, come 2. Onde come 10, come 11, né? Então a gente vai dar um jeito, ok? Mas venha para a igreja domingo que vem, senão você vai perder. Pastor Carlos não come carne. Já tentei. Teve uma festa de Páscoa aqui, naquele tempo a gente fazia cordeiro, lembra? E o pastor Carlos pegou um tiquinho de cordeiro e comeu naquele dia. Não sei se o senhor lembra, né? Falei, uau, converti o homem. Mas desconverteu de novo. Amém? Mas a gente vai ter salada, não vai? Vai ter salada, não sei o que vai ter mais aí que eles estão programando. Vai ser demais, pastor. Venha, traga a pastora Denise para estar com a gente. Tá bom? Vai ser gostoso. Amém, queridos? Então agora eu vou começar a pregar. Você já deu os avisos? 4 princípios da adoração. Era esse o tema, viu, Fabrício? Falei 4 características de um adorador, né? 4 princípios da adoração. Se puder mudar, princípios. Eu quero ler hoje em João 4, versículos 23 e 24, na revista e atualizada, André, é a ARA. E depois eu quero ler em Crônicas, capítulo 20. Aí é uma leitura um pouquinho mais extensa, do versículo 1 ao 30, mas você precisa entender. Tudo na ARA.
João 4, 23 e 24 e depois 2 Crônicas 20, do 1 ao 30. Glória a Deus. Vou correr aqui porque eu só tenho umas 2 horas para pregar. João 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque hoje o nosso louvor estava de acordo com o tema e eu não comentei nada com ele, né? 2 Crônicas 20, do 1 ao 30. 2 Crônicas 20, do 1 ao 30. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. E essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Olha, era um adorador. Fala toda a descendência dele aqui. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição e ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram.
Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Tremendo, né? Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram a Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, ou vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegraram com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Glória a Deus. O versículo 26 que eu li meio errado, vou ler de novo. Ao 4º dia juntaram no vale de bênção, ou vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Amém. Feche os olhos. Pai, nós queremos louvar e bendizer o nome bendito do Senhor. Tu és digno, Senhor, de todo louvor e de toda adoração. E nessa manhã nós rendemos a Ti o nosso melhor da nossa adoração, do nosso louvor, das nossas ofertas, dos nossos dízimos, Senhor. E agora te pedimos, fala conosco. Fala com cada um de nós. Queremos entender a Tua palavra em nome de Jesus. Vamos juntos, Espírito Santo. Usa-me como quiseres. Sou apenas um servo. Fala através de mim o que quiseres, Pai. E que toda a honra e toda a glória sejam a Ti. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, o nosso objetivo em pregar a palavra não é apenas dar uma palavra de vitória para a semana, mas é que nós sejamos transformados naquilo que é o propósito de Deus. A cada palavra, na verdade tem igreja que tem o culto de doutrina, né? Eu vim de uma que era assim, toda sexta-feira tinha culto de doutrina, e no culto de doutrina ensinava-se a palavra, e nos outros cultos eram temas diferentes. Nós aqui ensinamos a palavra no domingo, né? E eu creio que é importante entendermos, porque toda palavra ministrada é apta para ensinar, redarguir, corrigir, diz a Bíblia, e nós temos essa visão, e queremos que cada um se torne aquilo que Deus programou para ser. Amém? Então vamos à palavra, e hoje o tema é os 4 princípios da adoração. Somos adoradores. Eu preguei essa palavra, na verdade, na nossas 24 horas de adoração, eu preguei uma parte dessa palavra, e agora hoje pretendo pregá-la completamente. Então precisamos entender que nós somos adoradores, não estamos adoradores, somos. Quem veio aqui veio para adorar, amém?
Glória a Deus. Mas você não veio para adorar, na verdade. Porque adoração ou adorador é o que você é. Diga assim: eu sou um adorador. Amém? Diga assim: eu nasci adorador. Então, precisamos entender que isso está dentro do ser humano. Quando os portugueses chegaram aqui, encontraram os índios na nossa terra, eles adoravam, os índios adoravam. Adoravam as árvores, adoravam o trovão, adoravam o sol, a chuva, tudo para eles era motivo de adoração. Por quê? Porque isso está dentro do ser humano, já nasceu conosco, nascemos para adorar. E se nós não adorarmos a Deus, o nosso Criador, vamos adorar a outro alguém ou qualquer coisa. O homem é um adorador. Por isso que nós precisamos entender que nascemos, Deus nos fez adoradores para cumprir um propósito, amém? Não, o propósito não é adorar, porque é isso que você é como andar, você anda, é ereto, é do ser humano, andar ereto, né? Então o propósito é que você ande ereto, esse é o propósito da sua vida? Não, isso Deus te fez assim para cumprir um propósito. E adorador, ou adorar, é algo que Deus nos fez. Propósito é outra coisa, é um alvo que você vai chegar lá, amém? Então todos somos adoradores, nascemos adoradores. Se você não adorar a Deus, vai adorar alguma coisa que vai ter mais valor do que Deus para você, amém? Então, dentro desses 4 princípios, já vou entrar no primeiro, que adorador é a minha identidade. Adorador está em meu DNA. Adoração está no meu DNA. Amém? Então, se você é um adorador, que Deus chamou para um propósito, Ele te capacitou com dons e talentos para cumprir o propósito. Diga assim: eu sou um adorador com um propósito. Amém? E Deus, Ele já te capacitou. Na verdade, você tem nele tudo que você precisa para cumprir o propósito. Algumas coisas você não as tem ainda no natural, ou dons, por exemplo, mas já no mundo espiritual, no reino de Deus, já estão disponíveis. E o que nós temos visto é que muitas pessoas nascem, crescem, vivem, né? Nascem, vivem, crescem, morrem e não cumprem o propósito, porque nunca entenderam o propósito e porque nunca tomaram aquilo que Deus lhe deu, a sua capacitação, os seus dons, seus talentos, e vão morrer. Como diz o Miles Monroe, né? Que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque lá existem professores que nunca deram uma aula, existem médicos que nunca curaram ninguém, advogados que nunca defenderam ninguém, cantores, ministros de louvor que nunca louvaram nada, escritores que nunca escreveram nada, e o seu potencial foi enterrado junto com eles. Volta e meia você vê pessoas, na verdade, quem está no púlpito, né? Tem que ter essa percepção de discernir o potencial das pessoas. E eu tenho visto gente com tanto potencial, com tanto talento, mas que não faz nada, que não vive o propósito, e não querem fazer, não se esforçam por fazer. Então isso, queridos, é terrível e tremendo. Se a adoração está no nosso DNA e faz parte do que somos, adorar a Deus somente num culto como este é para aqueles que não entenderam que Deus nos criou adoradores, pois adoração não é música. Aliás, existem músicas que não adoram a Deus, e músicas gospel. Essa semana eu estava comentando com a pastora, até veio a calhar, né? Uma cantora aí famosa, não é a Aline Barros, nem a Nívia, nem a Ana Paula, é aquele outro. E ela dizendo que eu vou abrir uma porta onde não tem parede.
Qual é a necessidade de ter uma porta onde não tem parede? Eu não entendi. Aí outra diz assim, porque Deus está vendo que você tem o desejo de adorá-lo, então Ele vai te abençoar com tudo que você quiser. Tudo que você quiser, Ele vai te dar. Ah, misericórdia. O cara tem vontade de adorar, mas é um adúltero, ele quer trair a mulher dele, Deus vai abençoar ele com isso. Gente, eu quero mandar um recado aqui, já que está na internet, para esses pastores que não cuidam dos seus ministros de louvor, ou que não pregam a palavra, e eles acabam fazendo essas músicas que não tem nada a ver com a palavra. Músicas que só enchem o ego da pessoa. É claro, tem momentos para isso. Mas aqui é lugar de adorar o Senhor, amém? Somos adoradores. E quando eu ouço uma música dessa, que eu tenho, né, a minha internet, tal, no YouTube, no meu carro eu só ouço isso, louvor o tempo todo, ou uma pregação, né? A minha, claro, quando eu prego também. E olha que às vezes eu não durmo ouvindo o que eu estou pregando. Aleluia! Então aparecem essas músicas. Gente, é terrível ouvir um negócio desse. Adorar, vamos voltar aqui, adorar significa proskineo ou proskuneo no grego, que é prostrar-se, render-se, é prostrar-se com a testa no chão, vida de rendição. Olha só a comparação aqui do dicionário de Strong, diz assim, significando beijar como um cachorro que lambe a mão do seu mestre. Beijar a mão de alguém em sinal de reverência. Gente, cachorro, né? Gato não, gato é mais na dele, né? Mas eu amo os cachorros. Porque se você tiver um cachorro, quando você chega na sua casa, ninguém pode ir te receber, mas ele vai. E às vezes alguém vai te receber já com problema. O cachorro não. Ele vai na maior alegria, né? Ele pula em você, ele lambe você, Então aqui adoração, porque o cachorro te ama, né? De repente ele sabe que você é o Senhor dele. E adorar é isso, queridos, é nós amarmos a Deus desta forma. E quando adoramos, entendemos que Ele cuida de nós. Por isso que não é necessário ficar fazendo essas campanhas. Campanha é para aqueles que não conhecem a Deus. Ah, Senhor, tem misericórdia da minha filha, porque ela está endemoniada. Não é lícito pegar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Não, mas eu estou fazendo uma campanha. O pão dos filhos para os cachorrinhos. Ah, então vai, tua fé te salvou, vai, tua filha está curada, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. E a mulher foi, né? Embora e recebeu a bênção. Era uma campanha que Jesus fez ali. Mas que não era nem para fazer, alguém interferiu no caminho dele. Então, querido, adorar é entender que Deus cuida de nós, por isso eu o adoro, amém? E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, e é importante você entender, hein? Amém? Fala para o seu irmão do seu lado aí, o pastor está falando para você entender. Então você pode amar sua esposa, seus filhos, honrar seus pais, respeitar as autoridades, mas isso não é adoração. Adorar vai além, amém? Já que eu sou adorador, embora você possa adorar essas coisas, mas adorar a esposa, adorar filho, adorar um carro, uma casa, alguma coisa assim, mais do que a Deus. Mas a segunda coisa, então a primeira é que nós somos adoradores, nascemos adoradores. A segunda coisa é que nós só podemos adorar alguém que seja impossível retribuir. O foco da nossa adoração está em alguém que nós não conseguimos retribuir. Isso se chama gratidão. Porque Deus me deu algo tão grandioso, mas tão grandioso, que toda a minha vida e tudo que eu fizer não vai conseguir pagar. Então eu vou dedicar toda a minha vida e tudo que eu fizer para agradá-lo, para adorá-lo, amém? Você entendeu? Você pode retribuir a seus pais, sua esposa,
seus filhos, pode dar um presente maior do que você recebeu, mas a Deus não. O preço que Ele pagou para que nós pudéssemos acessar a sua presença, para nos tornar filhos, ninguém pode retribuir. O salmista fala que os nossos recursos se esgotariam antes. Jesus, Ele pagou, Ele pôde pagar o preço, porque Ele não pecou, Ele não devia. Ele nasceu de uma virgem. Primeiro, por que nasceu de uma virgem? Porque quando Adão pecou, você vai ler lá em Gênesis, capítulo 1, 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem era perfeito para agir como ele age, pensar como ele pensa, imagem e semelhança. Aí em Gênesis 5:3, se não me engano, diz assim: e teve, bota aqui, Gênesis 5:3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Já não era mais a imagem e semelhança de Deus, porque uma semente de um pecador produz outro pecador. Como uma semente de maçã produz maçã, não pode produzir abacate. Então, lá no Salmo 51, acho o versículo, André, Davi fala assim: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, ele entendia que a semente de Adão agora era uma semente pecaminosa, e ele foi gerado dessa semente, então ele já nasceu pecador. Amém? Está aí, versículo 5. Agora Romanos 3, 23, diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus. Então todos nascemos em pecado. Então uma semente masculina do homem fecunda o óvulo feminino, vai nascer, por mais bonito, por mais lindo, por mais sei lá o que seja, nasce pecador. É um pecador que nasceu ali. Mas porque isso explica porque Maria não teve que ter uma relação com José para nascer Jesus, porque senão nasceria o quem? Jesus, o mais um pecador. Por isso que o anjo falou: vai vir a semente de Deus, o Espírito Santo vai trazer uma semente de Deus, vai plantar aí no teu ventre, de modo que quem nascer vai ser santo. Jesus nasceu sem pecado. Amém? Viveu uma vida sem pecado. Por isso ele podia pagar os nossos pecados. Amém, queridos? Eu jamais poderia pagar pelos seus pecados, nem pelos meus. Mas Jesus, ele tinha crédito e não dívida. Então ele pôde pagar pelo pecado de toda a humanidade, porque ele nasceu sem pecado. Amém? E a história é longa, não quero entrar nisso, senão vai demorar um pouco mais, mas só para você entender que o preço que ele pagou, ninguém jamais poderia pagar. E agora nós, nos nossos pecados, sendo pecadores, ele nos salvou, ele nos amou primeiro. Como podemos pagar? Não tem como retribuir. Você não era bonzinho, você pode não ter cometido crimes hediondos ou coisa assim, mas pecador do mesmo jeito. Na verdade, não são os seus pecados que vão te levar para que podem te levar para o inferno. Vão não estou afirmando nada, mas podem. O que nos leva, o que pode levar o ser humano para o inferno é o ato de rejeitar o preço pago na cruz. Porque não importa o tamanho do pecado, a quantidade de pecado, o sangue de Jesus é suficiente para limpar-los todos. Amém? Então aquele pecado que eu cometi ontem e tal, se você se arrepender, pedir perdão, Deus não se lembra mais deles. Mas eu cometi ontem, eu me lembro, mas Deus não se lembra. Se tem uma coisa que Deus é esquecido, quando nós pedimos perdão, Ele se esquece dos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele lança nas profundezas do mar, do esquecimento. Amém? Então Ele pagou o preço e nós só podemos adorá-lo e nada mais. Amém? Tudo que você fizer
tudo que você entregar não será o suficiente para pagar, mas quando nós nos rendemos a Ele, entendemos o propósito e o adoramos, logo vai acontecer o item 3 aqui, que eu já vou falar. O salmista diz no Salmo 116, versículo 12, Salmo 116 na NVI, André, 116, 12 diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como eu posso pagar? Não tem como, né? E agora o item 3, adoração. Então a primeira, adorador é a minha identidade. A segunda, só podemos adorar alguém que é impossível retribuir, gratidão. Terceiro, a adoração nos torna parecidos com quem adoramos. E aí é que está um princípio, um segredo tremendo. Também precisamos entender que Deus não precisa da nossa adoração, somos nós que precisamos adorá-lo, pois a Bíblia diz que nos tornamos parecidos com aquele que adoramos. Esse é um princípio, e o que o salmista usa, na verdade, é um salmo ao contrário, né? Ele diz assim no Salmo 115, versículo 8, na NBV. Eu gosto das versões da Bíblia, queridos. Quando eu estou preparando a palavra, sempre procuro uma que seja adequada com aquilo que eu estou falando, né? A tradução. E essa aqui está tremendo, ó. Aqueles que fazem essas imagens e as adoram, tornam-se como elas. Então está falando que o idólatra, ele se torna como as imagens que ele adora. Eu fui numa cidade, há um tempo atrás, fazer um velório. Longe, parecia que não chegava nunca. Não vou dizer o nome porque está sendo filmado. Mas uma cidade tremendamente idólatra, aqui no interior de São Paulo. Idólatra. E é sério, queridos. Fui lá, fizemos o velório, foi uma bênção. Porque eu prego a palavra para as pessoas se converterem, né? Em velório. Mas eu reparei que naquela cidade, o que tinha de pessoas paralíticas, em cadeira de rodas, gente conduzindo gente nova, tendo que ser conduzida por causa de deficiências, porque um lugar de idolatria vai liberar essas maldições, não adianta. As pessoas se tornam parecidas com aquilo que adoram. Quem adora um ídolo? O ídolo é algo morto, travado, não sai do lugar. E aí uma consequência da idolatria, e muitas doenças, muitas maldições, você vai encontrar. Claro que Jesus pode libertar todas essas pessoas, porque Ele é poderoso para fazê-lo. Então, nós nos tornamos parecidos com aquele ou aquilo a quem adoramos. E isso é tremendo, porque a adoração vai te levando ou te elevando, a Bíblia diz, de glória em glória. Olha Romanos 8, 28 e 29 na Ara. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o propósito de Deus está aqui. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus predestinou-nos a sermos parecidos ou conformados da mesma forma, na mesma forma que Jesus Cristo. Sim, Deus quer nos colocar em uma forma, e essa forma se chama Jesus. Esse é o seu propósito, sermos parecidos com Jesus. E você só vai ser parecido com Jesus se o quê? Somos parecidos com quem? Adoramos. Amém? Por isso nós precisamos adorar a Jesus, porque isso será tão tremendo, quando Jesus disse que aqueles que me seguem também farão as obras que eu faço, e as farão maiores.
de que estas. Isso é uma palavra para os adoradores. Amém? E enquanto você vai adorando, as coisas vão se ajeitando na sua frente. Nós lemos no princípio, quando Josafá vai guerrear contra aquelas duas nações, e eram tanta gente, tantos inimigos, que eles se viram acuados, mas foram clamar ao Senhor, e o Senhor disse: fiquem parados, deixe que eu vou agir. E então ele envia os adoradores, a tribo de Judá, que era a tribo da adoração. A tribo de Judá é a tribo da adoração, na frente da batalha, e eles foram adorando, e enquanto adoravam, os inimigos foram desbaratados, diz a Bíblia, e tiveram confusão, e ao invés de lutar contra Israel, eles começaram a lutar uns contra os outros. Ah, se a igreja brasileira começasse a adorar o Senhor, os inimigos desta nação iriam se voltar, e vão, em nome de Jesus, porque a igreja está se levantando. Amém? Os inimigos desta nação, os inimigos de Deus, vão se levantar uns contra os outros e serão exterminados por eles mesmos. Amém? Então, querido, seja um deles, seja um adorador, adore o Senhor. Adore o Senhor, porque enquanto você adora, Ele está trabalhando em seu favor. Amém? Então, se nós adorarmos a Jesus, seremos parecidos com Ele. O adorador, adorar e glorificar a Jesus envolve conhecê-lo. À medida que o conhecemos, nos tornamos semelhantes a Ele. Olha só, em 1 Coríntios 2,16, na Bíblia Nova Tradução, na linguagem de hoje, NTLH, é tão tremendo isso aqui, queridos. O apóstolo Paulo diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Nós, a igreja, os filhos, pensam como Cristo pensa. Amém? Isso é se tornar igual a Ele. Agora, como é que eu posso pensar como Ele pensa? Só me tornando parecido com Ele. Eu preciso adorá-lo. Então adorar é uma necessidade nossa, não é uma necessidade de Deus. Adorar a Deus, conhecer a Deus, por isso que nós falamos: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Agora eu vou falar ainda: adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor. Amém? Jejue, busque a Ele, e você vai se tornar cada vez mais parecido com Ele. E, querido, as portas vão se abrir aonde tiver parede. Amém? Porque se não tiver, não precisa de porta. Amém? Às vezes você não precisa nem pedir, porque os anjos já vão na frente. E Deus conhece o nosso coração, a nossa necessidade. Antes de pedirmos, Ele já sabe, diz a Bíblia. Então quando você sabe que Ele já sabe, e você pede, você está dizendo: Senhor, eu confio que Tu farás, que o Senhor está na minha frente, que os milagres vão acontecer. Quer viver milagres? Não precisa viver campanha. Adore, adore e creia. Só ouvi um aleluia, só tem um abençoado aqui. Amém? Ei, Deus tem tremendos milagres para a sua vida esta semana. Mas não adianta você sair daqui e fazer tudo o contrário, e espantar, afugentar os anjos que estão trabalhando em seu favor. Sim, em Hebreus 1 diz que os anjos são espíritos ministradores em nosso favor. Aí você sai fazendo, porque já estou abençoado, já fiz a minha campainha, já recebi, então agora eu posso fazer tudo torto. Não, adore que tudo vai dar certo. Amém? Amém? Se você é um adorador, tudo que não deu certo é porque não era para dar. Porque tem gente que não dá certo, e ele fala assim: essa era a vontade de Deus, eu ter esse prejuízo, eu passar por essa doença. É nada, queridos. Você provocou isso porque não buscou o Senhor, ou porque tomou uma decisão sem buscar ao Senhor.
Era a vontade de Deus que esse negócio desse errado. Não, você não orou, não buscou a Deus, não pediu direção e fez. Agora quer pôr a culpa em Deus? Queixe-se. Do que se queixa, diz Provérbios. O homem na face da terra, queixe-se dos seus próprios pecados. Não sei se está em Provérbios ou em Eclesiastes. Então não coloque a culpa em Deus, porque tudo que Deus faz dá certo. E se você o adora, Ele te direciona. Amém? Mesmo no deserto, não quer dizer que você não vai passar. Pode passar, mas vai ter pão e vai ter água. Vai ter maná e vai ter sombra e água fresca. Amém? Glória a Deus. Está vivendo isso? Se é um adorador, está. Amém? Glória a Deus. Ah, pastor, sabe o que é? Eu acho que eu não preciso nem vir na igreja. Então, uma palavra como essa você não ouviria. Hoje nós temos uma igreja chamada a Igreja dos Desigrejados. Pode? Eles dizem que não vão em igreja, que não gostam de igreja, que estão feridos com a igreja, mas se reúnem para falar mal da igreja. Quer dizer, é uma igreja. Quando se reúne, que tem ali? Uma igreja. É só porque não é em salão, se reúne em praça, se reúne em chácaras. É uma igreja. É a Igreja dos Desigrejados. Na verdade, é um nome bonito para os antigos desviados, né? Mas são pessoas que Deus ama e que deseja restaurá-las, porque foram feridos por pessoas, não pela igreja. E quando a gente é ferido por alguém que é nosso irmão, como eu disse no princípio, nós devemos liberar perdão e continuar, porque Deus não tem culpa, a igreja não tem culpa. Amém? Então, queridos, adorar a Deus nos faz pensar como Ele pensa, como Jesus pensa, e nós precisamos. Tem decisões da nossa vida que só com a mentalidade de Cristo nós conseguimos resolver. E a mentalidade de Cristo opera pela fé. Crê no impossível. Crê que as montanhas vão ser removidas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu começo a perceber que a adoração não acontece apenas quando eu estou na igreja cantando ou orando, mas a adoração é parte de toda a minha vida. Adoração é amar, honrar, respeitar profundamente a Deus, sabendo que nunca pagarei o que Ele me deu. Por mais que fizermos, continuaremos eternos devedores. Tanto desse lado da eternidade, como do outro lado você vai continuar devendo, mas Ele nunca vai te cobrar, porque Ele te ama, porque você é filho. Amém? Então a minha vida de adoração vai refletir o meu caráter, nos meus planos, nos meus pensamentos, nas minhas ações, porque se eu penso como Cristo, logo é o caráter de Cristo que tem que funcionar em mim. Amém? Então eu não penso mais com a minha mentalidade mundana. Eu tenho que ter lucro, eu tenho que subir, eu tenho que aparecer, eu tenho que crescer, eu tenho que puxar o tapete de alguém para que eu possa ir na frente dele, né? A desonestidade operando. Não, eu confio em Deus, porque eu sei que eu estou vivendo processo. Amém? Processo. É tremendo o processo. Ninguém escapa do processo. E tem pessoas que permanecem no processo porque não entendem, querem fugir. E quanto mais você tenta fugir do processo, mais você entra no processo, ou mais o processo vai demorar. Deixa eu pegar aqui uma palavra da escola da apóstola Valnice. E ela estava falando ontem, na aula de ontem, sobre quando você tem um problema, você precisa entender o processo para viver a promessa, né? Problema, processo e promessa. Amém? Então só aqueles que realmente entendem, buscam a Deus, adoram a Deus, estão vivendo um problema, estão entendendo o processo dentro do problema para viver a promessa que virá. Deus tem promessas para cumprir na vida de cada um de nós. Tem gente que vai em cultos onde existem profetas profetizando para
pessoas. E eu já fiquei frustrado com isso. De ir, e o profeta profetizando, eu dizia, ele vai vir aqui, vai profetizar para mim. Se Deus me ama, ele vai vir profetizar para mim, queridos. E ele não veio. Profetizou para alguém do lado, acho que ele não foi com a minha cara. E passou para outro. Ok, hoje eu entendo, Deus me ama do mesmo jeito, amém? Jesus falou para Tomé, tu porque viste e creu, bem-aventurados que não viram e creram. Tem gente que vive tendo visão e vê anjo e vê, ok, eu creio em visões. E eu admiro muito essas pessoas, que Deus se revela de uma forma assim tão tremenda. Eu creio, queridos, que Deus age dessa forma. Eu já vi algumas coisas assim, é bem raro, mas vejo de vez em quando. Mas daí eu lembro que Jesus falou, bem-aventurado quem não viu e creu. Quando chegar no céu ele vai dizer assim, eu não mostrei nada, mas você ficou firme. E tem muita gente que vê tanto e está lá desviado, né? Não sou contra e creio que Deus fala e mostra. Mostra anjos, mostra, né? De vez em quando Deus me usa nisso. Então, Ele nos ama, amém? E nós precisamos dele, e ele está cuidando de nós, e tudo isso é para forjar em nós o caráter de Jesus. O caráter de Jesus não se vende, amém? Não negocia com o inimigo, como Moisés, que quando o faraó o chama, em uma das propostas, ele diz, vão, pode adorar, não aguento mais essas pragas, arranque essas pragas de mim, e vão, mas vocês vão, pode, já depois de muita negociação, o faraó cede mais um pouquinho e diz assim, pode levar as mulheres e os filhos, mas os bens ficam. Moisés olha para ele e fala assim, negativo, não tem negociação, não vai ficar nenhuma unha nossa no Egito. Porque primeiro o faraó diz, então tá, vão. No primeiro ele diz assim, adora aqui mesmo. Mas Moisés falou, não, é no lugar que Deus indicar. Podia dizer, tá bom, né? Pelo menos vamos adorar, vamos fazer nossa igreja aqui, né? A Assembleia dos Israelenses no Egito, né? Ou a Igreja Católica Apostólica Egípcia, ali. Nada contra os católicos, só estou falando o nome. Mas não, ele diz, não, nós não aceitamos. Deus nos falou para ir 3 dias no deserto, caminho de 3 dias, e lá nós vamos adorar. Vai ser lá. Aí vai mais pragas, e faraó chama e fala, então faz o seguinte, vai só os homens. Moisés fala, vamos nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossos bens. Então não vai, praga no faraó. Aí ele chama e diz, a terceira proposta, então pode ir, só deixa os bens. Não vai ficar nada, olha só. Ele foi facilitando, dizendo, bom, eu estou facilitando para Moisés, poxa, ele tem que considerar uma hora, né? Só ficar os bens, porque senão esse povo não volta mais, né? Faraó já sabia. E Moisés diz, não tem negociação, não vai ficar é nada. Então, queridos, quando nós adoramos o Senhor, nos rendemos totalmente a Ele. Não pode ficar nada que não seja dEle, amém? Você não pode deixar nada nas mãos do inimigo. Você não pode deixar nada excluído do reino, porque aquilo que ficar fora do reino vai se perder, vai ficar nas mãos do inimigo. E é aquilo que ele vai usar para te puxar de volta. Como Eliseu, quando ele foi, que o profeta passa e joga sobre ele a capa, e ele entende, o que ele faz? Ele diz, espera um pouquinho, eu entendi, você não precisa falar nada, eu já entendi. Porque ele sentiu a unção, ele já estava entendendo que ele seria chamado, e quando vem a unção para o chamado, o manto de Elias, ele diz, espera um pouquinho, foi lá, pegou as juntas de boi que ele tinha, e ele faz uma fogueira, e bota os bois em cima, faz um churrasco, e vai seguir o profeta. Ele matou os bois, ou seja, ele eliminou, quebrou, como Napoleão, quando ele estava indo para a Rússia, para guerrear contra a Rússia, cada ponte que eles passavam, depois que todo mundo passava, ele dinamitava as pontes. E alguém perguntou, o que você está fazendo? Ele falou, estou tirando todas as possibilidades de voltar atrás. E assim fez Eliseu, quando ele matou
os bois e queimou os carros, ele estava eliminando toda a possibilidade de voltar atrás. Não tem negociação, amém? Então nós servimos a Deus e não tem possibilidade de voltar atrás, amém? Não vamos deixar nada no Egito. Glória a Deus. Outra coisa, render todos os nossos planos a Ele. Eu tenho plano de mudar de casa, eu tenho plano de fazer aquele curso, eu tenho plano de trocar de emprego. E os planos de Deus? E os planos dele? Se Deus está em primeiro lugar, é a Ele que devemos render os nossos planos. Eu tenho planos, mas os meus planos são os planos dele. Estou rendido a Ti, Senhor. Amém? E o Senhor, mentalidade de Cristo. Deus já mostra lá no Antigo Testamento para Jeremias. Jeremias 29, a partir do 11, na Ara, do 11 ao 14. Jeremias 29, 11 ao 14. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos do lugar de onde vos mandei para o exílio. Olha só, pensamos como Jesus pensa, amém? Então qual é o pensamento que você tem a respeito do seu vizinho? Qual o pensamento que você tem a respeito do seu filho, da sua esposa, do seu marido? Ou o pensamento que você tem a respeito da coletividade? Tem gente que tem uma mente crítica, outros têm uma mente murmuradora. Ele não consegue ver com a mente de Cristo, porque a mente de Cristo é você ver como Deus vê, e Deus não vê como está, Ele vê como é. Deus não te vê como você está nesse momento, de repente todo aí cheio de problema, cheio de pecado, dizendo: meu Deus, como eu vou resolver? Deus vem e olha para você. Se vem um profeta e fala assim: o Senhor vai te usar para isso, 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 você fala: eu? Assim como eu estou? Não, não é como você está, porque Deus está te vendo como você é. Ele não te vê com seus pecados, Ele te vê com a lente de Cristo, perfeito. Até Deus tem a mentalidade de Cristo. Desculpe aí se está ferindo a teologia, mas é a mentalidade de Deus, porque é a mentalidade de Cristo. Então quando Ele olha para nós, Ele nos vê diferente, Ele vê aquilo que Ele quer que seja, ou que Ele planejou para ser. Ele não vê como está, Ele vê como é. E nós olhamos para o mundo e para as pessoas como está, e aí ficamos murmurando e criticando. Isso não é de Deus. Para de criticar, para de falar mal do teu vizinho, amém? Começa a amá-lo, começa a olhar como Jesus olhar com a mentalidade de Jesus, como Jesus pensa, que Ele é filho também, Ele só não sabe ainda, que Ele tem bênçãos guardadas para Ele, Ele só não sabe ainda. E você olhando assim, você vai profetizar isso, você vai abrir a boca, vai dizer: Ele está assim, mas não é assim, eu creio, vai mudar, em nome de Jesus. É aquela mulher quando vê o ogro do seu marido. Ô pastor, mas tem marido ogro? Tem. De vez em quando eu sou um deles. Você não é não? Você tem que ser muito perfeito para não ser. Mas ok, mas eu sou. Aí a pastora olha para mim como eu sou, não como eu estou. Estou ogro. Ela olha e fala assim: meu amor, tira a louça da máquina para mim, por favor. E eu não quero fazer nada, estou dando coice na sombra. Mas como ela falou, eu até digo, né? Não vou, não é? Daqui a pouco eu estou lá fazendo. Por quê? Porque ela é profeta. Como é que você vai fugir de um profeta? Não tem jeito, amém? E é assim, queridos. Olha para o seu filho que ainda não se converteu, ou que está na droga, ou sei lá, qualquer outra coisa, para sua filha, mas olha como uma santa mulher de Deus, como um santo filho de Deus, e proclama isso. Trate-o assim, porque você não vai dizer: ah, você é um filho de Deus, mas você é um vagabundo. Não, você é um filho de Deus, eu te amo. Ó, vem cá, você vai fazer isso, né? Legal. Como meu irmão um dia chegou para mim, e eu não orava para dormir, e ele já era, né, quase pastor. Ele chegou e falou assim: então,
Você, todas as noites, quando vai dormir, você dobra seus joelhos, né? Eu olhei para ele assim, tentando lembrar o dia que eu fiz isso. Aí ele me falou algumas coisas e tal. A partir daquela noite eu comecei a orar. Ele me viu assim, eu me tornei assim como ele viu. Gente, isso é tremendo. Ah, pastor, se eu soubesse disso, algumas catástrofes não teriam acontecido na minha vida. Ok, mas Deus é especialista em mudar o percurso para você chegar no mesmo alvo. Amém? Confia nele e tudo que tiver que mudar, vai mudar. Quando você vê o teu inimigo, por isso que Jesus falou, se o teu inimigo tiver fome, o quê? Dá um soco nele? Não, dá-lhe de comer. Se tiver sede, o quê? Dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, juntará as brasas sobre a sua cabeça. Ou seja, vai acontecer. Amém? Você vai se tornar cada vez mais profético. Amém, querido? Então é assim, é ver como ele vê. A mentalidade de Cristo só será gerada em nós pela adoração. E então veremos como ele vê. Olha só, para mim encerrar, vou ler mais uns. José me pediu para mostrar que uma moça comentou na internet. Amém. Alguém disse que vai fazer uma visita aqui para a IAF. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. 2 Coríntios 3,18. Queridos, eu vou demorar só um pouquinho, tá bom? Preciso terminar a palavra. Olha o que diz em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18 na NVT. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Aí está falando de adoração. O véu já saiu e nós podemos refletir a glória do Senhor em adoração. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Então quando você adora a Deus, Ele vai te deixando cada vez mais parecido com Ele. Não adianta, não tem como fugir, é Bíblia. Amém? Então a mentalidade de Cristo só é gerada em nós pela adoração. É ver como Ele vê, é fazer como Ele faz. Um dia Deus olhou e só tinha trevas. Lá Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Aí Deus olhou aquilo e falou assim: está tão escuro aqui, né? Nossa, que treva. Não, Ele transformou pela palavra e disse Deus: haja luz, e a luz apareceu. É assim, querido, você está vendo treva, você está vendo problema, você está vendo a desgraça, a destruição. Mateus 12, versículo 30, eu acho, alguma coisa assim, diz que por sua palavra você será justificado ou condenado. Aquilo que você fala, o que você vai dizer? Está ruim aqui, ou lugar ruim, vou embora, não aguento mais isso, para o mundo, quero descer. Não, abre a tua boca, proclame a luz. Amém? Tem treva? Proclame a luz. É assim que Deus nos ensina. E a última, que eu não vou nem entrar porque é longo, meu Deus, tem uma Bíblia aqui. A adoração é guerra espiritual. E aí entra naquele versículo, no texto que nós lemos, quando o povo não precisou tirar das armas, mas Deus lutou por eles. É assim, enquanto adoramos, o Senhor guerreia as nossas guerras. Quando o rei Josafá entrou em guerra, o Senhor disse que o exército tão somente adorasse e cantasse louvores ao Todo-Poderoso. Onde já se viu alguém dizer que dentro da história da humanidade alguém venceu uma guerra cantando, louvando ou adorando? Não, sim, aconteceu, está registrado em 2 Crônicas 20. Ainda que uma guerra se estabeleça no reino físico, ela nasce em primeiro plano no reino espiritual. E se a guerra começou lá, você não vai resolver aqui. Está entendendo? Toda guerra, a origem dela é no mundo espiritual. Não se resolve no natural, só vai piorar as coisas. É no reino do Espírito que faremos o nosso maior nível de conquista. Josafá venceu adorando. Quer vencer? Quer vencer?
Josué venceu tocando instrumentos e derrubou uma muralha. Temos um complô em nosso favor para vencer as guerras. Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo e os anjos. Há um exército poderoso lutando por nós. Ei, você não está sozinho nas suas guerras. E além do mais, dentro de você habita o leão da tribo de Judá, proveniente da tribo do louvor. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, que em Hebreus 4,14, último versículo, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Ele é, Ele foi, Ele sempre será, porque dele, por Ele e para Ele, segundo Romanos 11, último versículo, são todas as coisas. Amém? Fique em pé. Glória a Deus. Então guerreie. Não precisa mais guerrear contra teu vizinho. Não precisa mais guerrear contra teu patrão, contra teu empregado. Nem contra teu irmão. Apenas adore, que Ele vai mandar o seu exército. E o exército dele é mais poderoso. Amém? É mais poderoso. Feche os olhos e o adore. Santo, Tu és santo, Senhor Deus, aleluia. Adore-o. Sabe aquela guerra que você está vivendo? Adore-o. Os anjos vão ser liberados para guerrear. Tu és santo, Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir, aquele que era, que é, a Ele a honra e a glória para sempre. aquele que era, que é e há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Adorador é a minha identidade. Só posso adorar a quem não consigo retribuir. Adorar me torna parecido com aquele que adoramos. Adoração é batalha espiritual. Todo-Poderoso, Tu és santo, Senhor, Santo, Tu és santo, Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. vamos juntos. Aquele que era, adore-o. E que há de Diga que você não consegue retribuir o que Ele fez na cruz. Pagou um preço tão alto para nos ter com Ele. Não merecíamos. Não merecíamos. Aquele que era, que é e há de vir.
Aleluia. Queridos, eu não sou muito acostumado a fazer isso, mas estou sentindo no meu coração. Talvez você hoje entendeu algo e no seu coração você diz: eu quero me render totalmente a Ti, quero mudar a minha palavra, a maneira que eu falo, quero ser um adorador. E eu sei que o Senhor vai liberar coisas tremendas para a minha vida, não porque eu mereço, mas porque eu sou filho. E a adoração abre caminhos. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Na verdade não sou eu não. Quero chamar o pastor Carlos aqui, que é o profeta de Deus, para estar profetizando, orando e profetizando sobre a sua vida. Vem aqui na frente. Você que hoje eu quero que a minha vida mude. Hoje eu quero ter essa linguagem profética. Hoje eu quero me tornar mais adorador do que eu já sou. Em nome de Jesus. Pega o microfone vermelho aí, pastor Carlos, por favor. Glória a Deus. Oh, Ele é santo. Ele é santo. Querido, os céus estão abertos. E Deus está abrindo sobre a sua vida. Está abrindo sobre a sua vida o que você vai viver. Como adorador. Adorador. Seja cheio. Está falando, se não pega isso. Alô. Glória a Deus. Ô Senhor, nós te louvamos, Senhor. Mas eu quero falar algo antes. Durante o louvor, o Senhor mostrou os corações aqui. Cada coração se transformou num altar de adoração. E a visão que eu tive foi que de cada coração saía uma tocha de fogo, veio até esse altar e se transformou numa nuvem, numa cor meio laranjada. E de repente o Senhor disse: eu estou enviando anjos para a casa de alguém aqui, não sei quem pediu para o Senhor. E o céu se abriu e anjos saíram e foi para a tua casa. Eu não sei de quem, mas o Senhor disse que alguém pediu um anjo na sua casa hoje. E o Senhor foi na tua casa, esse anjo foi lá. Eu não sei o que vai fazer na tua casa, nem sei porquê, mas creia, porque foi muito nítida essa nuvem que saiu do coração de cada um. Cada coração era um altar de adoração. E saía como que aquele incenso que veio e se juntou aqui no altar. Oh Pai, eu te adoro, eu te louvo e te exalto, Senhor, porque Tu és um Deus presente, um Deus real, um Deus visível, Pai. E nós podemos dizer nesta manhã: obrigado, Senhor. Obrigado porque nós pudemos deitar ontem à noite em paz e nos levantamos hoje, Senhor, também debaixo da Tua paz. E sabemos que estamos aqui nesta manhã porque a Tua palavra nos diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Por isso nós temos força de estarmos aqui, Senhor. E aqui está, Senhor, Teu povo. Aqui está, Senhor, aquele, Senhor, que confia em Ti. Aqueles que dizem e que entenderam nesta manhã: Senhor, eu sei que eu sou um adorador, mas eu quero adorar aquele que é todo-poderoso. Eu quero adorar aquele que é digno de receber adoração. Por isso, Pai, o meu coração nesta manhã, que começa a ministrar, Senhor, louvor e adoração a Ti. Por isso, Pai, a cada um nesta manhã, Senhor, dá agora, Senhor, aquele coração adorador, não para adorar ídolos, não para adorar coisas materiais,
mas para adorar aquele que está assentado entre querubins, aqueles que é digno de receber toda adoração. Oh Senhor, derrama sobre cada um, derrama sobre cada vida agora, que esta unção, esta unção que recebe do apóstolo agora, a unção do Senhor que desce dos céus agora e vem na tua vida, esta unção te traz agora o entendimento do que é adorar, do que é adoração. Recebe agora esta unção. A unção não é do apóstolo, a unção é de Jesus que vem sobre a tua vida agora. Ele está aqui sendo usado por Jesus agora. Recebe a adoração, vem direto do trono do Senhor, como um rio de água, como óleo que desce, vem descendo sobre a tua vida agora, e você vai entender o que é adorar, o que é ser um adorador. Você vai se prostrar diante do Senhor, você não vai mais olhar para as imagens, nem para a fundição, mas você vai olhar para aquele que é o soberano, aquele que é o Senhor, aquele que é o Todo-Poderoso. Por isso diz o Senhor, apenas confia e adore, porque assim como aconteceu com Josafá, assim como aconteceu naquele dia, diz o Senhor, também a tua guerra vai ser desse jeito. O Senhor já está mandando anjos, os anjos vão trazer confusão naqueles que querem ser teu inimigo, vão trazer confusão na vida daqueles que querem te atrapalhar. Tu és santo, tu és poderoso, Senhor. Aleluia, aleluia. Então declare agora, eu sei que eu nasci adorador, mas nesta manhã eu estou entendendo que o único que merece toda adoração é o Senhor Jesus, e a Ele eu dedico toda a minha adoração. Aleluia, glórias ao nome do Todo-Poderoso. Restaurar, Aleluia! Essa semana vai ser tremendamente abençoada. Amém? Vá adorando o Senhor, vá adorando o Rei, continue adorando. Aleluia! A Ele a honra e a glória para sempre. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Sexta-feira, 20 horas, estaremos aqui em mais um culto. Vai ser culto de quem? Sexta? De Jesus, né? De adoradores. Sexta profética de adoradores. Amém? Você pode vir? Domingo você vai vir, não vai perder, né? Domingo é ceia, churrasco aí. Glória a Deus. Tati, vamos lá, agita aí, hein? Agita no grupo. Querido, essa semana vai ser tremenda. Amém? Glória a Deus. Aqui, graças a Deus que a equipe está funcionando, né? Deus é bom. Essa semana, adore o Senhor, querido. Coloque o propósito de adorá-lo, porque você é um adorador. Amém? Diga assim, é isso que eu sou. Eu nasci para adorar. Eu vou adorar e cumprir o propósito, cumprir o meu chamado. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu, em nome de Jesus. Amém? O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce permanente comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa, seus negócios, sua saúde, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Dá um aplauso a Ele. Obrigado, equipe de louvor. Obrigado, mídia. Obrigado, diaconia. Obrigado, pastores. Deus os abençoe em nome de Jesus.